nesse momento, nessa hora. Fazemos de Ti, Senhor, o nosso foco, o centro da nossa atenção, o centro das nossas palavras, o centro da nossa meditação. Sim, Senhor, nós colocamos os nossos olhos em Ti, colocamos o nosso foco em Ti, porque sabemos, Senhor, que quando fazemos isso, tudo ao nosso redor fica menor, e o Senhor se engrandece, e o Senhor é magnificado. Senhor, queremos Te exaltar, porque só Tu és digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda adoração. O nosso foco, Senhor, mais uma vez eu falo, é o Senhor. Tu és o centro, Senhor, de todas as coisas. Tu és o centro desse culto. Tu és o centro dessa adoração, desse louvor. E Tu és também o centro desta palavra. Porque Jesus, o Senhor, é a própria palavra. Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tem creio que uns 3 anos que eu falei sobre o que vou falar aqui nessa noite. Mas creio que Deus pode sempre trazer um novo frescor para a sua palavra. E se você ouviu essa palavra 3 anos atrás, talvez você se lembre. Creio que você pode aplicá-la nessa noite a uma outra área da sua vida. Em 3 anos, quanta coisa aconteceu. E se você não ouviu, essa é a oportunidade de você ser ministrado através dessa palavra, que se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido, que já foi pregado, cantado tantas vezes. E queremos pedir ao Senhor uma nova revelação para as nossas vidas nessa noite dessa palavra. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeira coisa que eu queria ressaltar aqui nessa noite, é que foi o Espírito do Senhor que conduziu o profeta àquele vale de ossos. E aqui começa o versículo dizendo: veio a mão do Senhor sobre mim. A mesma experiência que Jesus teve lá, narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. E aqui nós vemos que nem sempre o Espírito Santo nos conduz às montanhas, ao elevado, às alturas, às conquistas, mas que muitas vezes o Espírito Santo nos toma pela mão e nos leva ao deserto e nos leva a um vale. Você está vivendo um vale nessa noite? Você olha ao seu redor e você vê ossos secos, sequidão, deserto. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a mão do Senhor está sobre a sua vida. E que quem te conduziu a esse lugar foi o Espírito do Senhor. E se o Espírito do Senhor vai contigo ao deserto, vai com você ao vale, essa é a melhor companhia que você pode ter. É o Espírito do Senhor. É a mão do Senhor sobre a sua vida. E aqui eu quero dizer para você, para não julgar o seu deserto, o seu vale. Às vezes você se pergunta: o que eu fiz de errado para estar aqui? Nada. O Senhor está te conduzindo ao deserto, ao vale. Você lembra o que aconteceu quando eu li aqui esse texto de Mateus? Nos versículos anteriores, eles narram a experiência de batismo de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Então não quer dizer que Jesus estava indo para o deserto por ter feito alguma coisa errada, mas porque o Senhor estava lhe dando aquela experiência que seria necessária para o seu ministério. Assim como essa experiência de Ezequiel foi necessária para o ministério dele e para nós até hoje. Então não julgue o seu deserto, não julgue o seu vale. E também não julgue o vale do outro, o deserto do outro.
Porque você nunca sabe se foi o Senhor que conduziu a pessoa àquele momento. Não julgue o seu deserto nem o seu vale. E eu queria continuar lendo esse capítulo, versículo 2, que diz assim: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quando ele diz assim, e me fez passar, a tradução, a versão que vocês estão tendo aí na tela, me fez andar, quer dizer que Ezequiel não só viu, mas ele experimentou, ele passou, ele andou no meio daquele vale. Me fez lembrar também uma outra visão que Ezequiel tem, acredito que lá no capítulo 47, quando ele vê as águas saindo de dentro do templo. Ele não só viu, mas ele passou pelas águas. E isso, gente, fala de experiência. Talvez você, na sua experiência do momento, esteja andando, passando no meio dos ossos secos. Não somente olhando, mas você está ali no meio, caminhando, quem sabe diariamente, se deparando com esses ossos. Quero dizer para você que essa foi a revelação que Davi teve no Salmo 23. Ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E assim também na sua vida. Se você está passando pelo vale de ossos secos, ou pelo vale da sombra da morte, quero dizer para você que o Senhor está com você. Ele caminha ao seu lado, Ele caminha com você. Deus está junto com você, é a sua companhia. E quando o versículo aqui diz que eram ossos não somente secos, mas diz assim, sequíssimos, eu acredito que isso faz lembrar de tempo. Aqueles ossos estavam sequíssimos porque estavam ali há muito tempo. Talvez assim na sua experiência, essa situação, essa circunstância que você vive, que já dura muito tempo. Os ossos não estão só secos, mas estão sequíssimos. E aí vem o versículo 3. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Quantos sabem que quando Deus faz uma pergunta, Ele já sabe a resposta? Ele só quer escutar a sua resposta, mas Ele já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele diz, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Sabe aquela situação em que você fala para Deus, Senhor, eu não sei de nada, eu não tenho certeza de nada. Senhor, eu não sei. São aquelas situações em que você já tinha até se acostumado com os ossos secos, com os ossos sequíssimos. Você já tinha feito paz com os seus ossos. E aí Deus vem e te faz essa pergunta. Você acredita que esses ossos sequíssimos podem tornar a viver? E você diz, Senhor, eu olho para essa circunstância e só tenho uma coisa para dizer, Senhor, só o Senhor sabe, eu não sei. Eu não sei. Porque às vezes Deus torna a trazer esperança para o nosso coração, para uma circunstância que a gente já tinha resolvido, já estava dentro da gaveta, você já tinha virado essa página. E aí Deus vem novamente e pergunta a você, esses ossos secos podem reviver? Senhor, eu nem sei se eu quero tentar de novo, eu não sei se eu quero continuar orando sobre esse assunto novamente, eu não sei se eu quero lutar por isso de novo. Me faz lembrar a experiência de Abraão, quando ele já não tinha mais idade para ter filhos. Deus bate na sua porta e faz para Abraão a promessa de um filho. Aí você pensa assim, né? Senhor, quando eu achei que fosse acontecer a coisa, quando eu achei que aquilo fosse ser realizado, não aconteceu.
E quando eu coloco esse assunto de lado, o Senhor vem e bate na minha porta e me pergunta: esses ossos podem reviver? Senhor, tu sabes. E às vezes a gente fala para Deus: Deus, ao invés de ressuscitar os ossos, não seria mais fácil se o Senhor não tivesse deixado que eles morressem? Porque o Senhor deixou que morresse. E aí vem o versículo 4. Deus não dá muita explicação para o profeta. Ele dá uma instrução, uma ordem. E ele diz, versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Fala para os ossos. Nessa noite eu quero dizer para você: abra a sua boca e fala para os seus ossos. O diabo quer que você fique de boca fechada. Não, eu estou aqui orando no meu coração. Abra a sua boca e fale. Ele quer manter você de boca fechada, porque ele sabe o poder de vida e de morte que existe na sua boca. Lá no versículo, no capítulo 18 do livro de Provérbios, no versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então abra a sua boca e fale com seus ossos. Profetiza. Não fala morte, fala vida. Não fale o que você não quer ver materializado, viu? Não fale. Toda semente, ela produz de acordo com a sua espécie. Então não plante sementes de morte, porque você vai colher morte. Abra sua boca e plante sementes de vida, e profetize vida, e declare vida. E sabe o que você vai colher? Vida. Não fale, outra coisa, não fale acerca dos ossos, sobre os ossos, não. Fale para os ossos. Quantas vezes nós conversamos sobre o assunto, e falamos sobre o assunto, e conversamos com uma pessoa, e conversamos com outra, acerca do problema, acerca disso, mas não oramos. Às vezes a gente pergunta para a pessoa: você já orou sobre esse assunto? A pessoa fala: não, ainda não orei. Ora, abra a sua boca, não fale acerca dos ossos, mas fale para os ossos, em nome de Jesus. Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis, aleluia, que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Profetizei como Ele me ordenou. Profetizei o que Deus me falou para profetizar. O profeta, ele não profetiza, ele não fala o que ele sente, o que ele entende, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele tem vontade. Não, o profeta fala daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Então, o que você vai falar? O que Deus mandar você falar. Aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que Deus te orientar. Não é o que você sente, o que você pensa, mas é o que Deus falar para você profetizar sobre os seus ossos. É para falar a palavra de Deus, profeta, não a sua. E diz o versículo 7. Então profetizei, continuando aí, né? Conforme a ordem que havia recebido. E enquanto eu falava, aleluia, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. E quando eu obedeci a palavra, diz o profeta, houve um barulho. A obediência, irmãos, é o princípio de todas as coisas. A obediência é o começo do milagre. Até que a gente obedeça, nada muda.
E quando a gente começa a obedecer, nós vamos vendo as mudanças acontecendo. Nós vamos ouvindo o barulho. E no versículo 8 diz assim: e olhei. Primeiro você faz o quê? Quando você obedece, você ouve. Mas daqui a pouco se materializa diante dos seus olhos. E ele diz: e olhei. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito. Irmãos, a gente tem que ficar muito atento às estratégias, aos comandos, às instruções do Senhor na nossa caminhada. Não nos guiarmos puramente pela nossa mente, pela força do nosso braço, mas atentos às instruções que o Senhor nos diz. Primeiro o que? Deus falou: profetiza para os ossos. Mas agora o Senhor diz: profetiza para o espírito. Então precisamos ficar atentos com discernimento espiritual. Da maneira como o Senhor nos conduz, as suas estratégias, os seus comandos. E o mundo espiritual não funciona com as estratégias que a gente aprende lá fora. O mundo espiritual funciona com as estratégias espirituais. E para isso eu tenho que estar ligado, conectado com o Espírito Santo de Deus, para ouvir o que o Senhor me diz, quais são as instruções, quais são as estratégias. E o Senhor disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem. Você sabia que Deus presta atenção ao que nós dizemos? Às vezes não é nem o que nós pronunciamos com os nossos lábios, mas o que nós dizemos no nosso coração e na nossa mente. O Senhor escutou o que eles diziam. Ele diz assim, que eles dizem assim: os nossos ossos se secaram. Nós estamos vivendo na sequidão, no deserto, está tudo seco. Essa circunstância está seca, está morta. Estamos cortados. Pereceu a nossa esperança, não tem mais esperança, não tenho não consigo olhar para o futuro com esperança. Eu não tenho ânimo. Eu fui cortado, não tem mais jeito para mim. Portanto, profetiza e dize-lhes. Olha, para você que está falando isso, e que o Senhor ouviu, o Senhor está dizendo: dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, aleluia, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a Eretz Israel, a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Deus tem lugar para você. Você não está perdido. Deus vai pegar você e vai colocar na sua terra, no seu lugar certo. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, não só disse, mas olha o que diz o restante do versículo. Eu disse, e o quê? E eu fiz, diz o Senhor. Irmãos, nós vemos aqui o profeta narrando um processo. E eu quero dizer para você, não desanime no meio do processo. Primeiro, você viu a ordem que aconteceu tudo, e depois veio o Espírito. Se você está vivendo um processo, glorifique a Deus, porque Ele já começou. O poder do Senhor já entrou em operação. Glorifica o Senhor. Não desanime no meio do processo,
Porque Deus está operando, Deus está agindo. E a palavra de Deus diz que agindo eu, quem impedirá? Queria chamar o pessoal da música, os ministros de louvor, de adoração, os músicos aqui. Enquanto eles se aproximam e nós temos um louvor preparado para esse momento, eu quero dizer para você que está vivendo essa fase, talvez anos, talvez os ossos, como diz aqui o profeta, não eram somente secos, mas os ossos eram sequíssimos. E você pode contar aí anos, vivendo nesse vale, olhando esse vale, caminhando no meio desses ossos secos. Você olha para cá e para lá e você vê morte, vê ossos secos. A situação é de morte. Quero dizer para você que, em nome de Jesus, se você abrir a sua boca, se você começar a profetizar o que Deus manda você profetizar sobre os seus ossos, se você obedecer, enquanto você obedece, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ouvir o ruído. Às vezes é uma notícia que você vai receber. Você vai ouvir que algo está acontecendo. Quem sabe alguém vai mandar uma mensagem para você, um WhatsApp. Alguém vai fazer uma ligação ou você vai ouvir um comentário. Olha, isso está acontecendo. Fique atento, abra os seus ouvidos. Quantas vezes a gente abre os ouvidos para ouvir as críticas, as palavras de derrota, as notícias de morte, de desgraça. Irmãos, eu não quero mais sessão de desgraça na minha vida, em nome de Jesus. Abra os seus ouvidos para ouvir as palavras boas, para ouvir as notícias boas. Então, abra os seus ouvidos, fique com ele sensível, porque você vai ouvir um ruído, você vai ouvir algo diferente. Mas não só ouvir, eu creio que você vai começar a ver, se materializando diante dos seus olhos, o cumprimento das palavras do Senhor. Você vai ouvir e você vai ver. Você vai ouvir o sacudir dos ossos se juntando, uma coisa encaixando na outra. Você vai ver que as coisas vão começar a fazer sentido. Eu não sei para quem eu estou falando especificamente nessa noite, mas há uma palavra de Deus no meu coração para você. Você vai começar a ver as coisas fazendo sentido. Você está olhando as peças como de um quebra-cabeça. Você vai começar a ver as coisas fazendo sentido. Você vai começar a ver as peças se encaixando. E você vai entender que é o Senhor que está fazendo isso na sua vida. Porque, gente, ressuscitar, só o Senhor pode. Às vezes Ele deixa chegar nesse ponto para mostrar que foi Ele que fez, que foi Ele que ressuscitou e que os ossos eram sequíssimos. Creia que algo está acontecendo no vale dos ossos secos. Quero terminar dizendo, antes de nós cantarmos, que você pode estar aí ouvindo dizendo assim: mas essa história tem a ver com a restauração do Estado de Israel. Irmão, se você olhar para a Bíblia só como um livro de história, é tudo isso que ela vai ser na sua vida. Mais um livro de história na sua estante, na sua mesa de cabeceira. Mas nessa noite eu quero desafiar você a ler a sua Bíblia como um livro vivo, que funciona. Quero incentivar a você a aplicar a palavra de Deus na sua vida, nas suas circunstâncias. Então não olhe esse texto como está falando sobre a restauração do Estado de Israel, está falando sobre o holocausto, esses ossos secos. Sim, está falando também. Essa profecia se cumpriu. Mas essa profecia também vai se cumprir na sua vida. Dos ossos secos, revivendo, ressuscitando. Então não olhe para a Bíblia somente como um livro de história e conte para as pessoas como quem conta, como quem dá uma aula de história. Não, irmãos, a Bíblia é muito mais do que isso. É poder de Deus. Quero incentivar você, nessa noite, a ver a palavra de Deus assim na sua vida. Ela é viva e ela é eficaz. E ela funciona. Vamos louvar, vamos orar.
por cada um que está colocando diante de Ti, na Tua presença, Senhor, o seu vale de ossos sequíssimos, as suas circunstâncias, aquilo, Senhor, aquela área que já está morta, aquilo que já estava dentro da gaveta, sem esperança, decidido, resolvido. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo visite cada lugar, cada casa nesse momento, cada lugar onde essa palavra está sendo ouvida. Espírito Santo, vá até essas pessoas. Tu és a própria vida. Foi o Senhor que deu vida ao corpo amortecido de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, o Senhor é poder de Deus. Aleluia. E aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos tem poder para ressuscitar cada osso, cada situação, cada área, cada circunstância. Oh, Espírito Santo, com o Teu poder de vida, profetizamos vida, declaramos vida, que saiam das sepulturas, que os sepulcros se abram e que a vida se manifeste diante dos nossos olhos. Faz-nos, Senhor, saber, ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor começou a fazer nessa noite, daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, e fortalece a cada um no meio do processo, para que não desanimem, mas para que possam ver que as coisas estão começando a fazer sentido. Senhor, nós cremos em Ti com todas as nossas forças. Tu és poder, Tu és maravilhoso, Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de vida, de abundância, de mudança. Cremos, Senhor, que todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem de Ti. Oramos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Nós estamos terminando a nossa reunião aqui, o culto. Nosso culto que nós prestamos a Deus não termina aqui. Nosso culto, enquanto nós tivermos vida, nós estaremos prestando o nosso culto ao Senhor. Nós agradecemos a todos os irmãos e amigos que puderam nos permitir entrar na sua casa para que pudéssemos estar adorando e engrandecendo o nome do Senhor com você. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, porque nós pudemos adorar, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, como a Andréia mesmo disse, Senhor, que o vale de ossos secos nas nossas vidas, ó Pai, possam ser dissipados, ó Pai. Que nós possamos entender a Tua palavra. Se conosco, ó Pai, continue nos abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, que o Senhor te guarde e te abençoe. Aleluia.